aqui hoje de novo para a gente refletir um pequeno texto bíblico que é tirado do capítulo 9 do profeta Isaías. Isaías 9, de 1 a 7. Esse texto não é tão desconhecido assim. Inclusive no Advento a gente usa muito esse texto cantando que o povo que jazia nas trevas viu brilhar uma grande luz. Já é um texto conhecido. Bom, esse texto pertence ao que nós chamamos de primeiro Isaías. Nós temos um único livro de Isaías na Bíblia, mas esse livro de Isaías está dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o 39, a segunda parte vai do 40 até o 55 e a segunda parte vai do 56 até o final do livro, que é o 65. Provavelmente são 3 pessoas diferentes que escreveram os livros, e depois, mas todos 3 na mesma tradição do grande profeta Isaías, que viveu no século 8º a.C., no Reino do Sul, chamado Judá, e depois esses textos foram compilados, né, o texto do primeiro Isaías, com o texto do segundo Isaías, com o texto do terceiro Isaías, mais uma mão que veio, deu a redação final, ajeitou, costurou tudo como se faz uma coxa de retalhos. E aí então nós temos o livro de Isaías. Esse texto que vamos ler hoje faz parte do primeiro Isaías, que é do ano provavelmente mais ou menos 722 a.C., que foi quando esse profeta viveu no tempo do rei Acás. Ora, no tempo do rei Acás governava no Reino do Sul. O Reino do Norte já tinha se separado do Reino do Sul desde mais ou menos o ano 930, logo depois do governo de Salomão, com o seu filho Roboão. O Reino do Norte chamou Israel, teve como capital a Samaria, e o Reino do Sul chamou Judá, teve como capital Jerusalém. Nessa ocasião, em 722, quando Acás governa, o Reino do Norte foi dominado pela Assíria e foi praticamente exterminado. A partir daí, a história se interrompe, porque o Reino do Norte vai estar sempre sob o domínio de alguém, ele não vai ser mais um reino, ele vai ser todo esfacelado, vamos dizer assim. E o Reino do Sul, olhando para aquilo, fala, epa, vai chegar a nossa vez. A Síria é muito poderosa, ela também virá nos dominar. No entanto, o profeta Isaías dá uma palavra de esperança para o rei Acás. Fala, Acás, confie em Deus, porque Deus luta a nosso favor, Deus está conosco. Nós não vencemos sozinhos o faraó lá no Egito para ser libertados, para fazer o êxodo. Nós fomos libertados por Deus, então nós precisamos confiar nele. O profeta Isaías está admoestando Acás a confiar em Deus, porque ele sabe que tem uma promessa de que o povo vai sempre possuir essa terra e o povo vai sempre dar culto a Deus nessa terra, porque Deus o tomou como seu povo. Ora, Acás, muito esperto, sabendo que não é tão simples assim, quer fazer todas as alianças possíveis para se proteger. Isaías vai falar, não convém fazer aliança com certos povos, eles são traiçoeiros. E aí então Isaías vai dar uma palavra de esperança. Ele vai dizer, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, né? Para os habitantes das sombras da morte, uma luz resplandeceu. Ou melhor, nós não precisamos desesperar no tempo da crise, porque Deus está conosco, porque Deus fez uma aliança conosco, porque nós somos um povo que pertence a Deus. Isso não quer dizer que a vicissitude não venha, que a tribulação não venha, que o problema não venha. Não é isso. Mas é que nós vamos enfrentar tudo isso guiados por Deus. E quando nós enfrentamos tudo isso guiado por Deus, a gente não perde a esperança, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao sofrimento, à grande tribulação. Isaías, então, continua com sua palavra de libertação. Ele diz, toda bota do soldado, do exército, que marcha com barulho, fazendo estardalhaço,
e todo manto empapado de sangue, quer dizer, daqueles que são violentos, que matam, que destroem, que aniquilam, tudo isso será queimado, será pasto do fogo. Vivemos tempos de muita violência, né, minha gente? Vivemos tempos de, inclusive, apologia ao ódio, de discurso de ódio. Vivemos tempos de chacina, de destruição, de enfrentamento de gangues, de polícia massacrando, de mulheres sendo estupradas, de mulheres sendo assassinadas. Mas nós temos que ter esperança. Temos que ter esperança porque todo manto empapado de sangue será queimado. Porque toda bota que pisa, que maltrata, que aniquila, né, que destrói, que violenta, uma hora também vai ser desgastada. O texto de Isaías nos convida a cultivar a esperança em tempos de dificuldade. Nós temos escutado pelos jornais, visto, né, nas redes sociais, como que campeia a violência no nosso país. Quantos milicianos, né, têm dominado o país, quantas milícias, quantos grupos que são verdadeiros terroristas e que tomaram o poder, estão dominando o Brasil. Mas é preciso ter fé, é preciso ter esperança de que essa treva ainda vai virar luz. Vai demorar? Vai, até organizar tudo. Depois de tanta bagunça, depois de tanta violência, depois de tanto armamento, a população foi armada até os dentes para um se revoltar contra o outro, ou melhor, para os poderosos dominarem os pequenos, para que os grandes massacrem e dominem pela força os mais vulneráveis. É preciso lembrar aquilo que o Papa Francisco disse com toda clareza, né? Enquanto todo mundo não tiver teto, enquanto todo mundo não tiver terra, enquanto todo mundo não tiver trabalho, nós não podemos nos curvar diante da violência do capitalismo. Nós não podemos nos dobrar diante do abuso dos poderosos em cima dos mais vulneráveis da terra, do que o Papa Francisco chama de periferia existencial. A periferia existencial é todo aquele que vive à margem dos bens da vida, por causa da violência que alguns poucos, que alguns poderosos fazem em cima dos pequenos. Lembremos-nos, uma luz vai brilhar no meio da treva. A bota do poderoso será destruída pelo fogo, né? O manto empapado de sangue será queimado. O domínio deles será destruído e a paz, como diz a Escritura, não terá fim. É o que nós chamamos de reino de Deus. No dia em que Deus puder governar em nossas vidas, no dia em que o mundo tiver uma estrutura de partilha e fraternidade, a partir, por exemplo, da economia de Clara e Francisco, como o Papa Francisco nos convida a fazer, e não a partir dessa economia do capital e da destruição dos bens da terra e do domínio dos bens da terra, no dia em que isso acontecer, nós vamos ter então um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Mas é preciso resistir. Isso não vem assim de pacote, isso não cai assim do céu. É preciso lutar, é preciso insistir, é preciso evangelizar, é preciso a gente se organizar, é preciso a gente pensar em outros modos de economia, em outros modos de organização da vida, porque esse mundo, do jeito que ele está organizado, ele já chegou à falência, ele não promete mais futuro, é pura treva. Vamos resistir na esperança. Um abraço para você e até a próxima.